Milionário achava que sua esposa havia morrido há anos, até encontrá-la em um barraco com o seu filho. O freio foi instintivo. Murilo Tavares Brandão não pensou, não calculou, não respirou. Ele simplesmente parou o carro no meio daquela estrada de terra batida, com a poeira levantando ao redor da caminhonete como uma cortina que o mundo estava abrindo devagar, e os olhos fixos num ponto que não deveriam estar vendo. Uma mulher. Na frente de um barraco de madeira e zinco, entre árvores antigas e uma cerca de arame enferrujada, agachada no chão, ajudando um menino pequeno a calçar um par de chinelos gastos. Ela tinha o cabelo preso de qualquer jeito, uma blusa simples, as mãos ágeis e cuidadosas como sempre foram. E o rosto, aquele rosto. Murilo sentiu o sangue sair da cabeça. Era impossível, era impossível, era impossível. Mas ali estava ela, Dalila Furtado Brandão, a mulher que ele tinha enterrado 7 anos atrás. A mulher que ele amou como nunca amou nada nessa vida e perdeu de um jeito tão brutal que chegou a questionar se Deus existia ou se era apenas uma piada cruel que o universo contava para quem se atrevia a ser feliz demais. Murilo ficou parado dentro do carro, os dedos na direção, o motor ainda funcionando, a mente completamente parada. E então o menino olhou. Tinha uns 6 anos, magro, de olhos escuros, sobrancelhas levemente franzidas, do jeito de quem está sempre prestando atenção no que está ao redor. E quando aquele olhar pequeno encontrou o de Murilo através do para-brisa da caminhonete, algo dentro do peito do homem simplesmente desmoronou, porque aquela sobrancelha franzida era a mesma que Murilo via no espelho toda manhã. Aquele queixo, aquele formato de rosto, aquele jeito de segurar o olhar sem desviar, era tudo o que ele era. Tudo o que ele tinha sido quando criança, nas fotos amareladas que a mãe guardava numa caixa de sapato debaixo da cama. Dalila percebeu a caminhonete parada. Ela se levantou devagar, com o tipo de cautela de quem já aprendeu que coisas paradas no meio do caminho raramente significam coisa boa. Virou o rosto para o veículo e então travou. Os dois se olharam, separados por 30 metros de terra vermelha e 7 anos de mentira. E Murilo Tavares Brandão, homem que construiu um império com as próprias mãos, que atravessou o luto mais devastador de sua vida e saiu do outro lado transformado em algo duro e inabalável. Sentiu os olhos arderem. Mas antes de contar o que aconteceu naquela estrada, é preciso voltar. É preciso entender quem era Murilo antes de perder tudo e o que ele se tornou depois. Murilo nasceu em Presidente Prudente, filho caçula de um caminhoneiro que passou mais tempo na estrada do que em casa e de uma mulher que criou 4 filhos com a força das mãos e a teimosia de quem recusa a afundar. Cresceu vendo a vida pelo retrovisor do caminhão do pai, nas poucas vezes que o homem o levava junto, e foi nessas viagens, pelo interior de São Paulo, pelas estradas que cortavam canaviais e cafezais e pastos infinitos, que ele entendeu uma coisa fundamental: movimento é poder. Quem controla o que se move, controla tudo. Aos 19 anos, Murilo começou a trabalhar como ajudante numa transportadora pequena em Marília. Não tinha formação, não tinha dinheiro, não tinha conexão. Tinha apenas uma capacidade absurda de entender como as coisas funcionavam. Rotas, prazos, custos, pessoas e uma energia que o patrão da época descreveu assim para o filho dele certa vez. Esse menino não descansa porque ele acredita que parar é morrer. Aos 24, Murilo tinha economizado o suficiente para comprar uma truck velha e quebrada de um sucateiro. Passou 3 meses reformando ela com a ajuda de um mecânico bêbado que cobrava metade do preço. E quando o caminhão saiu da garagem funcionando, Murilo colocou o nome dele na lateral com uma faixa adesiva comprada em papelaria. Brandão Transportes. Não era nada ainda. Era só um homem e um caminhão e uma faixa de plástico num veículo remendado. Mas era dele. Foi num carregamento de grãos para uma cooperativa em Assis que ele conheceu Dalila.
Ela trabalhava no escritório da cooperativa, cuidando da logística de entrada e saída de produtos. Era filha de um pequeno produtor da região. Tinha 22 anos, cabelo escuro até a cintura e um jeito direto de falar que Murilo achou arrogante no primeiro momento e irresistível no segundo. "Você está atrasado 40 minutos", ela disse, sem levantar os olhos da prancheta quando ele entrou no escritório para assinar os papéis. "A estrada estava ruim", respondeu ele. "A estrada está ruim todo dia, por isso se sai mais cedo." Murilo ficou olhando para ela por um segundo. Depois riu. "Você sempre assim?" Dalila finalmente levantou os olhos. "Quando o trabalho precisa, sim." Ele assinou os papéis. Voltou no dia seguinte com outro carregamento que não precisava ser entregue até o dia seguinte. Dalila percebeu. Esse carregamento não estava programado para hoje. "Reorganizei a rota", disse ele com a maior naturalidade do mundo. Ela abaixou a cabeça para esconder o canto do sorriso. 2 meses depois estavam namorando. 6 meses depois eram inseparáveis. 1 ano depois, Murilo pediu ela em casamento no meio de um canavial, ao pôr do sol, sem anel, sem joelho no chão. Simplesmente parou o caminhão, desceu, andou até o lado dela e disse: "Dalila, eu não sei fazer discurso bonito, mas eu sei que eu não quero mais fazer nada nessa vida sem você do lado." Ela olhou para ele por um longo tempo. "Você vai ter que aprender a chegar no horário. Só se você me ensinar." Casaram numa cerimônia pequena, numa chácara emprestada por um amigo, com menos de 50 pessoas. Sem luxo, sem pretensão, com muita comida boa, sanfona ao vivo e a felicidade simples de quem não precisa de mais nada além do que já tem. Nos 3 anos que se seguiram, Murilo cresceu. Não de forma espetacular, não da noite para o dia, mas de forma consistente, teimosa, como quem constrói uma parede tijolo por tijolo, sem parar de botar cimento. Comprou mais 2 caminhões. Firmou contratos com 3 cooperativas diferentes. Contratou 4 motoristas. Abriu uma filial em Ourinhos. Dalila estava em cada decisão. Não porque ele precisasse de alguém para tomar decisões por ele, mas porque ela enxergava o que ele às vezes não enxergava. Ela via as pessoas. Via quando um fornecedor estava mentindo. Via quando um contrato tinha uma cláusula que parecia pequena, mas podia virar problema. Via quando Murilo estava tomando uma decisão com o ego e não com a cabeça. Eles brigavam muito, na verdade. Com intensidade, com volume, com aquela raiva de quem só briga de verdade, com quem importa de verdade, mas nunca foram dormir sem resolver. Esse era o acordo deles. "O sol não se põe com a gente de mal", disse ela uma vez. "Às vezes, o sol se põe antes da gente terminar de brigar", respondeu ele. "Então a gente termina de brigar no escuro", ela disse simplesmente. Foi numa tarde de outubro, 3 anos e meio depois do casamento, que tudo começou a mudar. Murilo estava em reunião com Geraldo Próspero, seu sócio minoritário. Um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem arrumado, terno caro, sorriso calculado. Geraldo tinha entrado na sociedade 2 anos antes com um aporte que Murilo precisava para expandir a frota. Na época, pareceu um acordo perfeito. Geraldo tinha dinheiro e conexões políticas. Murilo tinha o negócio e a competência. Mas com o tempo, Murilo foi percebendo que Geraldo queria mais do que tinha combinado. "Eu acho que está na hora de rever a divisão societária", disse Geraldo naquela tarde, com a calmaria de quem já ensaiou a fala várias vezes. Murilo olhou para ele. "A divisão já foi acordada em contrato. Contratos podem ser renegociados, Murilo. Os negócios cresceram. Eu trouxe os contatos que tornaram esse crescimento possível. É razoável que minha participação reflita isso. Você tem 30%. Isso já reflete muito." Geraldo sorriu. Não era um sorriso agradável. "Pense melhor, com calma. Não precisa decidir hoje." Murilo não gostou daquilo. Falou para Dalila naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto. Ele quer mais. E quando ele fala assim, com esse tom, é porque ele acha que vai conseguir.
O que ele tem para usar como pressão? Perguntou ela. Não sei, mas ele tem alguma coisa. Geraldo Próspero não faz ameaça sem ter carta na manga. Dalila ficou quieta por um momento. Murilo, eu preciso te dizer uma coisa. Ele virou o rosto para ela. Eu estava organizando os documentos da empresa semana passada, aqueles que você me pediu para catalogar, e encontrei uma coisa estranha, uma transferência, pequena, mas recorrente. Todo mês, do caixa operacional para uma conta que não está nos registros da empresa. Murilo se sentou na cama. Quanto? Individualmente é pouco, mas somando os últimos 2 anos, é quase 300 mil reais. O silêncio que caiu naquele quarto foi pesado. Você guardou os documentos? Tirei foto de tudo. Está no meu celular. Murilo ficou olhando para ela. Esse era o tipo de coisa que Dalila fazia. Sem alarde, sem esperar reconhecimento. Ela simplesmente via o problema, documentava e apresentava quando era a hora. Você não pode mostrar isso para ninguém ainda, disse ele. Preciso entender de onde vem essa conta antes de fazer qualquer movimento. Eu sei, ela disse. Por isso não falei antes. Estava esperando você estar pronto para ouvir. Ele a abraçou no escuro. O que eu faria sem você? Provavelmente chegaria atrasado em tudo, ela disse contra o pescoço dele. 3 semanas depois, Dalila foi visitar a mãe numa cidade a 140 quilômetros de distância e não voltou. A ligação chegou às 11 da noite. Era o delegado de plantão de uma cidade pequena no interior chamada Barão do Rio Pardo. Havia um acidente na rodovia estadual. Um veículo saído da pista, precipício, incêndio. O carro estava registrado no nome de Dalila Furtado Brandão. Murilo não conseguiu falar. O delegado continuou. Havia uma testemunha que viu o carro derrapar e cair. O corpo estava em estado que impossibilitava reconhecimento imediato. Seria necessário exame de DNA. Murilo chegou lá às 3 da manhã. O carro era o dela. A bolsa era a dela. O celular, destruído pelo fogo, foi identificado pelo número. A testemunha, um caminhoneiro que passava pelo local, descreveu com precisão o modelo e a cor do veículo. O exame de DNA demorou 12 dias. 12 dias em que Murilo ficou numa espécie de limbo, não acreditando, mas também não conseguindo não acreditar, ligando para o celular dela que não existia mais, sentando no lado dela da cama sem conseguir deitar, recusando comida que os amigos levavam, andando pela casa como um homem que esqueceu para onde está indo, mas continua andando porque parar é pior. O resultado do DNA confirmou. Era Dalila. Murilo enterrou um caixão fechado num cemitério de Presidente Prudente, debaixo de uma chuva fina de novembro, com 40 pessoas ao redor e um buraco dentro do peito que ele não conseguia descrever com nenhuma palavra que existisse. Geraldo Próspero estava presente no enterro, de preto, com a expressão correta, a postura correta, as palavras corretas de consolo. Murilo não conseguiu olhar para ele. O que acontece com um homem depois que a dor atinge o limite que o ser humano consegue suportar? Ele endurece. Não é uma escolha, é uma adaptação. O organismo entende que sentir é perigoso, que a abertura que permite o amor também permite a destruição, e então vai fechando as portas uma a uma, colocando ferrolho, emparedando janelas. Murilo Tavares Brandão passou por esse processo de forma metódica e quase inconsciente. No primeiro mês depois do enterro, ele mal saía da cama. No segundo mês, voltou para a empresa porque não tinha como não voltar. No terceiro mês, descobriu que trabalhar até as 2 da manhã era a única coisa que o impedia de sentar no chão e não conseguir se levantar. Num período de 6 meses após a morte de Dalila, Murilo rompeu a sociedade com Geraldo Próspero. Não suavemente, não diplomaticamente. Ele entrou com uma auditoria interna completa, apresentou as transferências irregulares que Dalila tinha documentado e forçou uma dissolução judicial da sociedade. Geraldo perdeu o percentual que tinha. Saiu com raiva contida e um sorriso que não alcançava os olhos.
Nos 5 anos seguintes, a Brandão Transportes se tornou outra coisa. Murilo expandiu para Mato Grosso do Sul. Fechou contratos com frigoríficos, com distribuidoras de combustível, com empresas de logística de médio e grande porte. Abriu filiais em Campo Grande, em Dourados, em Três Lagoas. Comprou uma empresa menor de Cuiabá e incorporou a frota. Com 41 anos, Murilo Tavares Brandão era dono de uma empresa com mais de 300 caminhões, 15 filiais e um faturamento anual que o colocava entre os maiores operadores independentes de transporte rodoviário do Centro-Oeste. Era também um homem completamente sozinho. Não pelo tipo de solidão que vem da falta de gente ao redor. Havia gente ao redor. Havia funcionários, havia sócios novos, havia conhecidos de negócio que viraram frequentadores assíduos dos jantares que ele dava por obrigação social. Havia uma ou outra mulher que passou pela sua vida nos últimos anos, brevemente, sem profundidade, como quem experimenta uma comida sem conseguir sentir o sabor porque o paladar está dormindo. Era a solidão de quem construiu uma armadura tão eficiente que nem ele mesmo conseguia mais alcançar o que estava embaixo. Ele nunca falou sobre Dalila. Nunca. Com ninguém. A foto deles, que ficava na mesa do escritório, foi guardada no 2º mês. Não jogada fora. Guardada. Numa gaveta com chave, que Murilo trancou e colocou a chave num envelope dentro do cofre. Como se soubesse que um dia ia precisar abrir de novo. Mas não esperava que esse dia chegasse assim. Naquela tarde, numa estrada de terra vermelha, no interior de São Paulo, com a poeira baixando devagar ao redor da caminhonete parada e uma mulher imóvel na frente de um barraco, olhando para ele com uma expressão que não era surpresa. Era medo. Murilo desceu do carro. Não planejou. Não pensou. Os pés foram antes da cabeça, como sempre acontece quando o corpo reconhece algo que a mente ainda se recusa a processar. A terra vermelha estava seca, rachada pelo sol do começo da tarde. Os grilos cantavam nos capins altos que cresciam dos 2 lados da cerca. Um urubu sobrevoava algo mais adiante, alto, em círculos lentos. Ele caminhou os 30 metros até ela com o passo de alguém que está com medo de que o chão suma debaixo dos pés. Dalila não recuou. Ficou parada, mas pegou o menino pelo ombro e o aproximou do próprio corpo, num gesto que Murilo reconheceu imediatamente como proteção. O tipo de gesto que os animais fazem quando percebem um predador. O menino olhava para Murilo sem entender, mas sentindo a tensão. Crianças sentem tensão antes de entender o que é. Murilo parou a 2 metros dela. Por um longo tempo, os dois não disseram nada. O vento moveu as folhas das árvores atrás do barraco. Uma galinha cacarejou em algum lugar do outro lado da cerca. Dalila, disse ele. Não foi uma pergunta. Não era possível ser uma pergunta. Era um nome que saiu da garganta com a força de 7 anos represados. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha lágrimas, mas a expressão era de quem foi treinado a aguentar, não de quem vai ceder. Murilo, só isso. O nome dele, devolvido com o mesmo peso. Você está viva, disse ele. A voz saiu estranha, quebrada, como quem está usando uma língua que esqueceu como pronunciar. Você está aqui. Eu sei. Eu enterrei você. Eu sei, ela repetiu, e a dor nessas 2 palavras era uma coisa física, tão concreta que Murilo quase recuou. Ele olhou para o menino. O garoto olhava para ele com aquelas sobrancelhas franzidas, seguro pelo ombro pela mãe, quieto, com a sabedoria instintiva das crianças que aprenderam que, às vezes, o melhor é não fazer barulho. Quem é ele? Perguntou Murilo, mas já sabia. Sabia de uma forma que não precisava de confirmação, porque a confirmação estava estampada em cada traço do rosto pequeno que olhava para ele. Dalila demorou um segundo. Se chama Heitor. Quantos anos ele tem? 6. Murilo fez a conta antes mesmo de querer fazer. 6 anos. Ela morreu. 7 anos atrás. Grávida. Ela estava grávida quando a terra girou. Não de verdade. Mas Murilo sentiu,
Fisicamente sentiu o equilíbrio sair do centro do corpo por um momento e teve que firmar o pé no chão com mais força do que o normal para não deixar transparecer. Você estava grávida, disse ele. Não era acusação. Era a compreensão chegando com atraso, como alguém que chega no aeroporto depois que o avião já foi, olhando para a tela do embarque com a expressão de quem não acredita. Sim, você sabia antes de... Sim, eu soube 3 dias antes do acidente. Tinha marcado consulta para o médico. Ia te contar quando voltasse da casa da minha mãe. O silêncio entre eles era feito de uma substância mais densa do que o ar normal. Era feito de tempo perdido e palavras que nunca foram ditas e uma vida inteira que aconteceu no lugar errado. Eu preciso entender, disse Murilo, e a voz saiu mais dura do que ele queria, mas era impossível controlar, porque por baixo da confusão estava começando a surgir uma raiva que ele ainda não sabia nomear. Eu preciso entender o que aconteceu. Tudo, do começo. Dalila olhou para baixo para o menino. Heitor, disse ela com uma suavidade que contrastava com tudo no redor. Vai brincar lá dentro um pouco, pode ser? Mas mãe... Vai, meu amor. Deixa eu conversar. O garoto olhou de novo para Murilo. Aquele olhar que pesava mais do que deveria pesar num olho de 6 anos. Depois, foi devagar, subiu os 2 degraus de madeira da entrada do barraco e entrou pela porta que rangeu. Dalila esperou ouvir o barulho dos passos do filho se afastar. Depois, olhou para Murilo. Não é aqui que posso te contar isso, disse ela. Não do lado de fora, não assim. Entra. Murilo olhou para o barraco. Paredes de madeira escurecida pela umidade. Telhado de zinco com uma telha levantada numa ponta. Uma janela pequena sem vidro, coberta por um pano azul desbotado. A cerca na frente, com um portão que era apenas um pedaço de arame enrolado. Era um lugar de pobreza honesta e deliberada. O tipo de pobreza de quem não está aqui porque não teve opção, mas sim porque escolheu ser invisível. Ele entrou. Por dentro, o barraco era surpreendentemente organizado. Pequeno, muito pequeno. 2 cômodos separados por uma divisória de compensado, mas tudo com um lugar. Tudo limpo dentro do que era possível, com a dignidade quieta de quem recusou a deixar as condições ditarem quem ela era. Na parede de madeira havia um desenho de criança. Um sol com um rosto sorrindo, árvores verdes, 2 figuras, uma alta e uma pequena, mãe e filho. Murilo olhou para o desenho por um segundo a mais do que necessário. Se sentaram na mesa pequena de madeira rústica. 2 cadeiras, uma de cada lado. Como uma reunião, como uma negociação entre 2 lados que ainda estão descobrindo o que querem. O menino estava no outro cômodo. Podia-se ouvir um barulho leve de algo plástico sendo empurrado no chão. Um brinquedo, provavelmente. Dalila colocou os 2 cotovelos na mesa e olhou para Murilo. Eu não sei por onde começar, disse ela. Começa pelo início, disse ele. Pelo acidente que não aconteceu. Ela respirou fundo. Aconteceu um acidente, Murilo. Só não foi o que eles te contaram. Quem é eles? Ela ergueu os olhos para ele. Geraldo Próspero. O nome caiu entre eles como uma pedra num poço, com aquele som de impacto seguido de um silêncio que se expande. Murilo ficou quieto. Continue, disse ele. Na semana antes de eu ir visitar a minha mãe, eu continuei investigando as transferências que te mostrei e encontrei mais, muito mais do que o que eu tinha te mostrado. Não eram só 300 mil, Murilo. Eram contratos inteiros sendo desviados. Notas fiscais frias, uma rede de fornecedores fantasma que estava sugando a empresa há pelo menos 3 anos. Por que você não me contou? Porque eu precisava ter tudo documentado antes. Porque eu sabia que se eu chegasse com suspeita, você ia querer agir antes de ter prova suficiente. E eu queria ter tudo. Eu copiei tudo num pendrive. Ela parou. Na noite antes de eu ir embora, alguém entrou no nosso escritório. Não levou nada que parecesse roubado, mas eu percebi que tinham mexido nos meus arquivos.
e percebi que o pendrive que eu tinha escondido numa gaveta tinha sumido. Murilo sentiu o estômago virar. Alguém sabia o que você tinha. Alguém sabia. E na tarde do dia seguinte, quando eu estava indo para a casa da minha mãe na estrada, um carro me fechou. Ela disse isso com a mesma calma com que alguém descreve o tempo que estava. Mas as mãos sobre a mesa não estavam calmas. Os nós dos dedos estavam brancos. Me fechou. Me forçou a parar num acostamento. Eram 2 homens. Não reconheci nenhum dos 2. Mas um deles tinha um telefone e falou: "Liga para ela." E então Geraldo Próspero falou no meu ouvido. Murilo sentiu a mandíbula endurecer. O que ele disse? Que as provas que eu tinha não existiam mais. Que o pendrive tinha sumido. Que minha cópia em papel tinha sido destruída. Que minha palavra contra a dele não valia nada, porque ele tinha gente em lugar que eu nem imaginava. E que se eu voltasse para Marília, se eu fosse até a polícia, se eu contasse para você o que sabia... A voz dela falhou um pouco pela primeira vez. Ele disse que você ia ter um acidente, igual ao que ia acontecer comigo se eu não fosse embora. O silêncio que se instalou na cozinha pequena foi total. Lá fora, um passarinho cantou. O brinquedo plástico bateu no chão no outro cômodo. O vento mexeu na telha solta do telhado com um rangido metálico. Você foi embora, disse Murilo, não com raiva, com o peso de quem está entendendo alguma coisa que parte o coração em mais partes do que ele sabia que existiam. Eu fui embora, confirmou ela. Não imediatamente. Primeiro tentei pensar numa saída. Mas eu estava grávida, Murilo. Eu tinha 3 dias de gravidez. E eu não sabia de quem mais Geraldo tinha do lado dele. Não sabia se era alguém dentro da polícia. Não sabia se era alguém próximo de você. Se eu fosse até você... e a pessoa próxima a você fosse a errada, você estava morto. E o corpo? O DNA? Ela olhou para ele com uma expressão que carregava vergonha e dor e necessidade em quantidades iguais. O corpo era de uma mulher que morreu num acidente real 2 dias antes, em outra cidade. Geraldo tinha contato dentro do IML. Os documentos foram manipulados. O exame de DNA... Ela parou. O exame foi feito com uma amostra que não era minha. Eu não sei de onde tiraram, mas os laudos foram falsificados. Murilo ficou olhando para ela. 7 anos, 7 anos de luto, 7 anos de uma vida construída sobre uma mentira arquitetada com tanta precisão, com tanto dinheiro e tanto poder e tanta frieza, que nem ele, com toda a inteligência e a desconfiança que tinha, conseguiu enxergar. "Onde você foi?" perguntou ele. A voz estava diferente agora, mais baixa, mais controlada. Isso preocupava mais do que a raiva aberta. "Primeiro fui para Minas. Fiquei 3 meses na casa de uma prima distante que nunca teve contato com você ou com a empresa. Depois que o Heitor nasceu, ficou mais difícil esconder. Me mudei 2 vezes. Vim parar aqui há 4 anos. Essa terra é de uma senhora idosa que mora em Ourinhos. Paga aluguel mínimo. Ninguém me procura aqui porque ninguém sabe que existo. Você trabalha. Faço bordados. Vendo para uma loja de artesanato em Avencas. Não é muito, mas é suficiente para não morrer de fome." Murilo olhou ao redor. O barraco. A pobreza organizada. O desenho do filho na parede. E o Heitor? Ele estuda numa escolinha municipal a 6 quilômetros. Eu levo de bicicleta. Algo dentro de Murilo que estava tentando se manter contido quebrou nesse momento. Não completamente, não de forma visível, mas quebrou. Um pequeno estralo interno, como uma viga que aguenta mais do que deveria, mas finalmente cede. "Uma bicicleta", repetiu ele. "Murilo. Meu filho foi levado para a escola de bicicleta por 7 anos enquanto eu... Enquanto você o quê?" A voz de Dálila ficou um pouco mais firme agora. Não de raiva, mas de alguém que também carregou um peso enorme e precisa que isso seja reconhecido. "Enquanto você construía um império, enquanto eu morava escondida com um bebê, com medo de que alguém aparecesse e nos fizesse desaparecer de verdade." Os 2 se olharam. A raiva deles não era um com o outro. Era a raiva do impossível, da situação que não deveria ter acontecido,
que foi construída por outras mãos e que deixou seus destroços espalhados pela vida de duas pessoas que nunca quiseram mais do que um ao outro. Por que você não tentou me contatar? Disse ele finalmente. Em 7 anos, uma carta, uma mensagem anônima, alguma coisa. Ela baixou os olhos. Tentei. Uma vez. Há 5 anos. Deixei uma mensagem num serviço de mensagens anônimas online. Não tinha nome, não tinha local. Só dizia que a sua esposa não estava onde você pensava. Ela parou. 2 dias depois, um homem apareceu na cidade onde eu estava morando na época, perguntando por uma mulher com minhas características. Não perguntou meu nome, só descreveu. Geraldo. Geraldo. Ou alguém dele. Eu peguei o Heitor no meio da noite e fui embora com o que cabia numa mochila. Ela levantou o olhar. Eu parei de tentar depois disso, porque percebo que ele ainda estava monitorando, que ainda tinha interesse em me manter morta. Por quê? Perguntou Murilo. O que ele ganha com isso agora? A sociedade foi dissolvida. Ele saiu da empresa há 6 anos. Dalila ficou quieta por um momento. Porque as provas que eu tinha não sumiu de verdade, Murilo. Ele a olhou. Antes de me encontrar naquele acostamento, eu tirei foto dos documentos. Com câmera descartável, mandei os filmes revelados para um endereço que só eu sabia. Nunca falei isso para ninguém. Onde estão esses documentos? Ela se levantou. Foi até o canto do cômodo, onde havia uma tábua do assoalho que estava levemente diferente das outras. Agachou, levantou a tábua com uma familiaridade de quem fez isso muitas vezes. E de dentro do espaço escuro tirou uma lata de metal. Antiga, a pintura quase toda saída, do tipo que se guarda biscoito. Colocou na mesa na frente de Murilo. Ele abriu. Dentro havia um envelope plástico transparente, fechado. Dentro do envelope, fotografias PNB em papel revelado, amareladas pelo tempo, mas perfeitamente legíveis. Páginas de documentos, notas fiscais, transferências, nomes, e um nome em específico que aparecia mais de uma vez. Um nome que Murilo conhecia. Não era só Geraldo. Havia um segundo nome naquelas páginas. Alguém que Murilo ainda tinha próximo. Alguém que estava dentro da sua empresa até hoje. Ele olhou para Dalila. Ela assentiu, devagar. Agora você entende por que eu nunca pude me aproximar, disse ela. Porque a cobra não estava só do lado de fora. O segundo nome nas fotografias era Edevaldo Santos. Murilo ficou olhando para o papel por um tempo que ele não conseguiu medir. O sol tinha mudado de posição lá fora. Devia ter passado pelo menos 1 hora desde que ele parou a caminhonete na estrada. A sombra que entrava pela janela sem vidro havia se deslocado no chão de madeira. Edevaldo Santos era seu gerente financeiro há 4 anos. Tinha chegado indicado por um contador de confiança com currículo impecável, referências verificadas, um jeito quieto e competente que Murilo sempre interpretou como profissionalismo. Era quem cuidava dos números da empresa. Era quem assinava as conciliações bancárias. Era quem tinha acesso a tudo. Como o nome dele está aqui? Perguntou Murilo, mais para si mesmo do que para Dalila. Porque quando eu estava investigando as transferências originais, em alguns documentos o nome dele aparecia como aprovador. Ele era gerente de contas de uma das empresas fornecedoras fantasma que Geraldo usava, antes de você contratá-lo. Mas ele chegou 2 anos depois que você... 2 anos depois que eu desapareci. Geraldo foi embora da empresa, mas deixou quem ele queria dentro. Murilo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma clareza no olhar que às vezes assustava quem o conhecia bem. Era o olhar que ele usava quando havia decidido alguma coisa e não havia mais espaço para hesitação. Esses documentos precisam sair daqui, disse ele. Eu sei. E vocês dois também. Ela ficou quieta. Murilo, não é pedido, Dalila, é constatação. Se eu encontrei você aqui, outros podem encontrar. Especialmente agora que eu sei o que sei e vou começar a mexer nessas pedras. E para onde você quer que a gente vá? Primeiro para um lugar seguro. Depois a gente conversa sobre o resto. O resto sendo o que exatamente? Ele a olhou.
O resto sendo o fato de que você é minha esposa, Heitor é meu filho, e as duas coisas que eu achei que tinha perdido estão aqui, nessa mesa, na minha frente. Dálila sentiu a garganta apertar. Não é assim tão simples. Eu sei que não é. Mas a gente começa pela parte que é simples e vai chegando no complicado quando for necessário. E qual é a parte simples? Sair daqui hoje. Ela olhou ao redor do barraco. 7 anos de vida naquele espaço pequeno. Não aqui especificamente, mas em lugares como esse, lugares que eram esconderijo antes de serem lar. Olhou para a tábua levantada no assoalho. Olhou para o desenho do filho na parede. Deixa eu buscar o Heitor, disse ela finalmente. A conversa com Heitor foi diferente do que Murilo esperava. Ele esperava uma criança assustada, tímida, que fosse para trás da mãe e ficasse espiando com desconfiança. Era uma expectativa razoável. A criança crescera num mundo pequeno, cautelosa, com uma mãe que aprendera da forma mais dura que o mundo exterior podia ser perigoso. Mas Heitor entrou no cômodo, olhou para Murilo diretamente e disse: "Você é quem estava no carro parado na estrada." "Sou", respondeu Murilo. Por que você parou?" "Porque reconheci sua mãe." O menino processou isso. "Você conhece ela de onde?" Dalila estava ao lado dele, a mão no ombro do filho, acompanhando a cena com uma expressão que misturava ternura e tensão em partes iguais. "A gente se conhece há muito tempo", disse Murilo. "Desde antes de você nascer." Heitor olhou para a mãe. Ela assentiu levemente. "A gente vai ter que ir embora daqui, Heitor", disse ela. Hoje. O garoto não perguntou por quê. Era o tipo de informação que naquela vida não vinha com explicação. Vinha com necessidade de ação rápida. Ele já tinha aprendido isso. "Eu levo meu caminhão", disse ele, e foi para o outro cômodo. Murilo olhou para Dalila. "Caminhão? Um de brinquedo", ela disse. "Ele adora caminhão." Algo passou pelo rosto de Murilo que ele não conseguiu esconder rápido o suficiente. Dalila viu. "Ele não sabe quem você é", disse ela em voz baixa. "Não ainda. Eu preciso que você me dê tempo para isso." "Quanto tempo?" "Não sei. O suficiente para que ele não seja apresentado ao pai e ao susto ao mesmo tempo." Murilo assentiu. "Justo." Saíram do barraco 40 minutos depois. Dalila tinha um volume pequeno de pertences. Uma mochila com as roupas dela, uma sacola com as roupas do Heitor, a lata de metal com os documentos e mais um envelope que ela não abriu na frente de Murilo ainda. O menino tinha a mochila nas costas e carregava um caminhão de plástico vermelho na mão. Subiu na caminhonete de Murilo com a seriedade de quem está executando um procedimento que já fez outras vezes. Quando saíram da estrada de terra e tomaram a rodovia, Heitor ficou quieto olhando pela janela por um tempo. Depois virou para Murilo. "Você tem caminhão de verdade?" Murilo olhou para ele pelo retrovisor. "Tenho." "Grande?" "Bastante grande." "Maior do que o meu?" "Um pouco maior, sim." O menino considerou isso com toda a seriedade que o assunto merecia. "Quantos?" 300. Silêncio. 300 caminhões? Disse Heitor, e pela primeira vez havia algo que quebrava a seriedade no rosto dele. Um espanto genuíno, quase indignado, de quem não acredita no que está ouvindo. Mais ou menos isso. "Mãe", disse o menino, virando para o banco de trás, onde Dalila estava. "Ele tem 300 caminhões." "Eu ouvi", disse ela. "Isso é muito caminhão." "É bastante, sim." Heitor ficou olhando para o caminhão de plástico vermelho na mão por um momento. Depois olhou para Murilo de novo. "Um dia eu vou ter 300 também", disse ele, com a convicção absoluta de 6 anos. Murilo teve que olhar para frente para não deixar o menino ver o que estava acontecendo no rosto dele. "Eu não duvido", disse ele. Murilo não foi para Marília, não foi para nenhum lugar previsível. Tinha uma propriedade pequena. Uma fazendinha que havia comprado há 3 anos, no interior de Mato Grosso do Sul, perto de 3 Lagoas, que ele usava como retiro nos raros momentos em que precisava de silêncio total. Pouquíssimas pessoas sabiam da existência daquele lugar.
Não aparecia em nenhum documento da empresa. Estava registrado no nome de uma holding pessoal que ele havia criado por questão de planejamento patrimonial. Era o lugar mais seguro que ele conhecia. Eles pararam num posto antes de pegar a rodovia de volta. Murilo comprou água, comida, algumas coisas que Heitor olhou nos totens de guloseimas com discrição. O tipo de discrição de criança que foi ensinada a não pedir. Murilo comprou sem perguntar. Colocou no balcão junto com o resto. Heitor olhou para o saco quando Murilo colocou no banco. Dentro havia um suco, uma barra de chocolate e um biscoito recheado. "É meu?" perguntou ele. "É seu." O menino não abriu imediatamente. Pegou o saco, colocou no colo e ficou com a mão em cima como quem está protegendo um tesouro. Dalila olhou para Murilo. Ele manteve os olhos na estrada. Enquanto dirigia, Murilo ligou para o seu advogado. Kleber Augusto, 50 anos, Marília, homem de confiança irrestrita, que havia entrado na vida de Murilo depois da saída de Geraldo e era uma das raras pessoas que Murilo classificava como genuinamente confiável. "Kleber, Murilo, que foi? Preciso de você amanhã cedo, não no escritório. Num lugar que eu vou te passar depois." Pausa do outro lado. "Que seriamente você está falando?" "Muito seriamente. Estou disponível." "E Kleber, não fala com ninguém que vai me ver. Ninguém da empresa. Ninguém de nenhuma empresa." Outra pausa, mais longa. "Entendido." Murilo desligou. Depois ficou um longo momento com o telefone na mão antes de fazer a segunda ligação. Essa era mais difícil. Chamou 2 vezes antes de atender. "Murilo!" Era a voz de Edevaldo Santos, relaxada. O tom de quem não espera nada fora do comum. "Edevaldo, tudo bem por aí?" "Tudo tranquilo. Você sumiu hoje. O pessoal ficou sem notícia. Tive que resolver uma coisa pessoal. Amanhã eu apareço de manhã para assinar aqueles contratos que estavam pendentes. Pode deixar. Está tudo aqui te esperando." "Ótimo. A propósito." E aqui, Murilo modulou a voz com o cuidado de um músico afinando um instrumento. "Aquelas conciliações do segundo trimestre que você me mandou. Tem uma conta que não estou reconhecendo. Você sabe de que se trata?" Pausa. Curta, mas existiu. "Qual conta especificamente?" Murilo deu um número de conta que havia inventado. "Essa não reconheço", disse Edevaldo. "Você pode me mandar por escrito?" "Dou uma olhada aqui. Mando mais tarde. Abraço." "Abraço." Murilo desligou. A pausa tinha existido. Pequena, mas existiu. Um homem com a consciência limpa, diante de uma pergunta sobre uma conta desconhecida, não hesita. Ele simplesmente diz, "Não reconheço", e segue em frente. Edevaldo hesitou. "Problema?" perguntou Dalila do banco de trás. "Confirmação", disse Murilo. Chegaram à fazendinha perto da meia-noite. Heitor estava dormindo no banco de trás, o caminhão de plástico abraçado com as 2 mãos, o saco de guloseimas intocado no colo. Murilo desligou o motor. Ficou olhando para o menino pelo retrovisor por um momento. "Eu preciso carregá-lo", disse Dalila. "Eu levo", disse Murilo. Ela foi começar a protestar, mas parou. Assentiu. Murilo saiu do carro devagar, abriu a porta traseira com cuidado, deslizou os braços sob o corpo pequeno do menino e o levantou. Heitor mexeu levemente sem acordar. Ajeitou o rosto no ombro de Murilo com a naturalidade orgânica de quem encontrou um lugar onde se encaixa. Murilo ficou parado por um segundo ali, no escuro do estacionamento da fazenda, com o filho nos braços pela primeira vez. 6 anos de vida que ele não viu. 6 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiras quedas de bicicleta, primeiros medos, primeiras conquistas. Tudo isso aconteceu. Ele simplesmente não estava lá. Não porque não quis, porque alguém decidiu que ele não poderia estar. Ele entrou na casa com o menino, colocou numa cama no quarto que havia preparado em menos de 2 minutos com o que encontrou na rouparia. Dalila cobriu o filho, afastou o cabelo da testa dele com um gesto tão cheio de amor repetido que Murilo entendeu, naquele gesto, tudo o que havia acontecido nos últimos 7 anos. Ela fez isso sozinha, todo dia,
Saíram do quarto em silêncio e foram para a sala. Murilo colocou 2 copos d'água na mesa e eles se sentaram. Tem mais coisa que eu preciso saber, disse ele. Tem, confirmou Dalila. Pode continuar. Ela respirou fundo e continuou. O que Dalila contou nas próximas 2 horas foi como montar um quebra-cabeça às escuras. Cada peça que se encaixava revelava que a imagem era maior e mais sombria do que Murilo havia imaginado. Geraldo Próspero não era apenas um sócio desonesto. Era o centro de uma rede de desvios que havia começado antes mesmo de entrar na sociedade com Murilo. Uma operação estruturada de lavagem de dinheiro que usava empresas de transporte como fachada e que dependia de acesso a rotas, frotas e documentação que só uma empresa do porte que a Brandão Transportes atingiu poderia fornecer. Dalila havia descoberto isso de forma gradual, sem entender inicialmente a dimensão do que estava encontrando. Primeiro achava que eram desvios comuns, o tipo de coisa que sócios desonestos fazem, mas quanto mais puxava o fio, mais a teia se revelava. Havia gente que eu não esperava, disse ela. Um delegado de uma cidade de médio porte que estava nas listas. Um vereador de Marília e uma pessoa que eu demorei para conseguir ligar à rede. Quem? Ela respirou fundo. O irmão do seu advogado anterior. Rodrigo Falcão. Ele era quem intermediava os contratos com os fornecedores fantasma. Murilo ficou quieto. Rodrigo Falcão, o irmão do Domingos Falcão, que havia sido o advogado da Brandão Transportes nos primeiros 5 anos da empresa, antes de Murilo mudar para Kleber. Domingos sabia? Não sei. Pode ser que não. O Rodrigo agia com bastante autonomia, segundo o que os documentos mostram. Murilo levantou e foi até a janela. Ficou olhando para o escuro lá fora. A pastagem seca pela seca do fim do ano. A silhueta das árvores contra o céu estrelado. O silêncio do interior que não é vazio, mas cheio de sons pequenos. Quando Geraldo soube que você tinha os documentos, disse ele sem virar, ele tinha 2 caminhos. Ou te eliminava de verdade, o que seria mais simples, mas mais arriscado. Ou te fazia desaparecer de forma que eliminasse o problema sem criar outro. Era mais limpo assim. Um acidente com um corpo não identificável. Testemunha plantada, laudos manipulados. Eu sumia. Os documentos sumiam. E você ficava tão destruído pelo luto que não ia querer revirar nada. Ele conhecia isso. Ele te conhecia. Sabia que a sua dor ia te fechar. Não te abrir, que você ia se jogar no trabalho e nunca olhar para trás. Murilo virou. Quase funcionou. Quase. Até você aparecer naquela estrada de terra. Ele olhou para ela. Por que você estava aqui, nessa estrada específica? Eu nem sabia dessa estrada. Eu estava aqui, ela disse devagar, porque essa estrada passa a 2 quilômetros de onde a minha mãe está enterrada. Silêncio. Ela morreu? Perguntou ele. Há 2 anos, de infarto, eu não pude aparecer no enterro. Fui de madrugada sozinha, depois que todo mundo tinha ido embora. A voz de Dalila não tremeu, mas os olhos molharam. Então, toda vez que consigo, eu passo por perto. É o mais perto que consigo chegar. Murilo fechou os olhos por 1 segundo. Eu sinto muito. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um momento. Os documentos que você tem, disse ele, são suficientes para abrir um processo? Sozinhos talvez não. São fotografias de 7 anos atrás, de documentos que provavelmente foram destruídos, mas são suficientes para saber onde procurar. E se você tiver o Edevaldo também, Edevaldo vai ser o ponto de entrada, disse Murilo. Ele está dentro agora. Se ele está passando informação para Geraldo, então quando Geraldo souber que eu voltei de viagem com alguma coisa diferente acontecendo, o Edevaldo vai se mover. E quando ele se mover, a gente vai estar olhando. Você tem alguém que pode fazer isso? Tenho um advogado que chega amanhã cedo e conheço um investigador particular que trabalhou para mim numa situação delicada há 3 anos. Homem discreto, competente, sem ligação nenhuma com nada dessa história. Dalila assentiu lentamente. E o Heitor? Perguntou ela. Quando você vai...
Quando você achar que é a hora, respondeu ele. Disse isso antes e repito. Não vou forçar nada. Mas, Dalila, ele a olhou diretamente. Eu preciso que você entenda que, independente de tudo que precisa ser resolvido, o Geraldo, o Edevaldo, os documentos, a justiça, o que importa mais para mim agora é que você dois estão aqui, vivos. E ninguém vai te tirar isso de novo enquanto eu puder fazer alguma coisa. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Você mudou, disse ela. 7 anos muda qualquer um. Não é isso. Você ficou mais sério, mais pesado. Perdi o que amava. É esperado. Mas você não ficou cruel. Eu temia que você tivesse ficado cruel. Murilo pensou nisso. Eu tentei, disse ele finalmente, mas é mais difícil do que parece. Ela deu um sorriso pequeno, o primeiro desde que tinham se sentado naquela mesa do barraco horas atrás. Era o mesmo sorriso que ele lembrava, não o sorriso largo das fotos, mas esse, o quieto, o do canto da boca, o de quem está sentindo algo que não quer deixar muito à mostra. Murilo sentiu aquele sorriso como um golpe no peito. Vai dormir, disse ele. Você precisa. E você? Eu vou ligar para Kleber agora e começar a organizar o que precisa ser organizado. Murilo. Obrigada por ter freado. Ele ficou olhando para ela. Não poderia ter feito diferente. Kleber Augusto chegou às 7 da manhã. Era um homem baixo, de óculos redondos, calvície bem aceita e um jeito de falar pausado que os clientes às vezes confundiam com lentidão, mas que era, na verdade, o oposto, cada palavra escolhida antes de ser dita. Murilo o recebeu na varanda, longe dos quartos onde Dalila e Heitor ainda dormiam. Contou tudo. Kleber ouviu sem interromper, só fazendo pequenas anotações num caderno de capa preta. Quando Murilo terminou, o advogado ficou em silêncio por um momento olhando para o caderno. A situação jurídica dela é complexa, disse finalmente. Ela consta como falecida. Vai precisar de ação de retificação de registro, desfazimento do óbito, restabelecimento do CPF. É burocrático, mas é feito. Quanto tempo? Meses. Mas posso começar a dar entrada ainda essa semana em caráter de urgência, com a narrativa correta. E o Heitor, se o exame de paternidade confirmar, e pelo que você está descrevendo vai confirmar, o registro é corrigido. Ele é seu filho legalmente assim que a mãe tiver a identidade restabelecida. E os processos contra Geraldo e os demais? Kleber tirou os óculos, limpou na barra da camisa, colocou de volta. Com os documentos que ela tem, combinados com uma investigação nos rastros que esse Edevaldo vai deixar, temos base para a abertura de processo criminal por fraude, uso de documento falso, estelionato qualificado, possivelmente organização criminosa. O falso óbito acrescenta uma camada que a promotoria vai querer pegar com as 2 mãos. Quanto tempo para chegar até Geraldo? Depende de quantas paredes ele colocou entre ele e os atos. Kleber fez uma pausa. Mas Murilo, um homem que fez isso, que forjou a morte da esposa de um sócio, que corrompeu o laudo de DNA, que manteve vigilância por anos, esse homem tem medo de ser encontrado. Medo é uma alavanca. Está pensando em algo? Estou pensando que, às vezes, a melhor forma de fazer alguém revelar o que tem é deixar claro que você já sabe onde olhar. A reação diz mais do que qualquer documento. Murilo assentiu devagar. E o Edevaldo? Esse é o passo 1. Se ele está passando informação para Geraldo, quando ele souber que você está incomodando as pedras, ele vai entrar em contato. Esse contato pode ser monitorado se você tiver o aparato certo. Tenho. Murilo cruzou os braços. Vou ligar para o Fernando hoje. Fernando Brás era o investigador particular, ex-agente da Polícia Federal, saído da corporação por motivos que nunca ficaram totalmente claros, mas que envolviam um conflito com superiores que Fernando descrevia como gente que preferia não achar o que precisava ser achado. Murilo o havia contratado 3 anos antes para investigar um desvio de carga numa das filiais do Mato Grosso.
Fernando resolveu em 2 semanas o que a empresa tinha tentado resolver em 4 meses. Heitor acordou às 8h30. Apareceu na varanda de pijama, uma bermuda de moletom preta e uma camiseta laranja com um desenho de trator apagado de tanto lavar, o cabelo bagunçado e o caminhão de plástico ainda na mão, como se nem durante o sono tivesse soltado. Viu Kleber e parou. Olhou para o homem baixo de óculos com a sobrancelha franzida. "Bom dia", disse ele. "Bom dia, rapaz", respondeu Kleber, com o tipo de seriedade respeitosa que adultos usam quando estão levando uma criança a sério. Heitor olhou para o Murilo. "Você dormiu aqui?" "Dormi. Essa fazenda é sua?" "É." O menino olhou ao redor. A pastagem, as árvores, uma mangueira carregada do lado direito da casa, um galinheiro de madeira mais adiante. "Tem animal?" "Tem um cavalo." Atrás do galinheiro. Os olhos do menino acenderam. "Posso ver?" Depois do café. Heitor assentiu com toda a seriedade da negociação encerrada e entrou de volta para buscar a mãe. Kleber olhou para o Murilo. "É a cópia fiel de você", disse ele baixinho. "Eu sei", disse Murilo. O dia transcorreu em 2 velocidades. Na primeira, a velocidade lenta e quase doméstica do cotidiano daquela propriedade. Café da manhã na varanda, Heitor descobrindo o cavalo. 1/4 de milha caramelo chamado Trovão, e passando a manhã inteira de olho nele pela cerca, Dalila sentada na sombra da mangueira com um silêncio que não era desconfortável, mas sim o silêncio de quem está deixando o corpo entender que pode descansar. Na segunda velocidade, invisível mas intensa, as ligações de Murilo. Fernando Brás, que confirmou disponibilidade e começou a levantar as informações necessárias sobre Edevaldo naquela mesma manhã. O contador da empresa, Renato Vilas Boas, que Murilo ligou com uma história plausível sobre uma auditoria interna e pediu acesso a determinadas contas sem que o gerente financeiro fosse notificado. E então, às 3 da tarde, aconteceu o que Murilo esperava. Edevaldo ligou. "Murilo, tudo bem por aí?" "Tudo tranquilo. Está tudo bem?" "Está sim. Só queria confirmar que você vai estar amanhã de manhã para assinar os contratos. O pessoal da distribuidora está pedindo confirmação." "Confirma para eles que sim." "Ótimo. Mais uma coisa." E aqui a voz foi leve demais, casual demais, do tipo que só é casual quando está forçado. "Aquela conta que você me perguntou ontem. Olhei aqui e realmente não identifiquei. Você conseguiu localizar de onde veio?" "Ainda estou verificando." "Qualquer coisa te falo. Pode deixar." Murilo desligou e mandou mensagem de texto para Fernando. Ele ligou. "Confirmado." A resposta chegou em 2 minutos. "Monitoramento ativo desde hoje cedo. Já temos 3 ligações de saída dele para um número que vou identificar ainda hoje." Naquela tarde, enquanto Kleber trabalhava nos documentos necessários no escritório improvisado de um dos quartos, Murilo foi até a mangueira onde Dalila estava sentada. Heitor estava a uns 20 metros, brincando perto do galinheiro com um graveto que havia encontrado, desenhando no chão de terra. Murilo se sentou na cadeira de madeira do lado dela. "Como você está?" perguntou ele. Ela olhou para ele com um lado do rosto. Honestamente, confusa, aliviada, assustada, com raiva. De quem? De Geraldo, de Rodrigo, de Edevaldo, do sistema que permitiu que pessoas assim operassem do jeito que operaram. Ela fez uma pausa. "E um pouco de mim mesma." "Por que de você?" "Porque às vezes fico pensando que devia ter tentado de outra forma. Que tinha que ter encontrado um jeito diferente de te avisar sem colocar você em risco. Que 7 anos é muito tempo para deixar um filho crescer sem conhecer o pai. Você fez o que conseguiu fazer com o que tinha. Eu sei, mas saber disso não elimina o peso." Murilo ficou em silêncio por um momento. "Dalila, eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você responda com honestidade." "Pode perguntar. Nesses 7 anos, você ainda..." Ele parou. Recomeçou. "Você ainda sentia alguma coisa? Por mim? Ou era uma vida que ficou no passado?"
Ela ficou olhando para Heitor lá na frente, que agora havia começado a fazer alguma construção complicada com pedrinhas e o graveto. Eu te contei tudo o que aconteceu comigo nesses 7 anos, disse ela finalmente. O medo, a fuga, a pobreza, a solidão. O parto do Heitor num hospital pequeno de uma cidade que eu mal conhecia, sem ninguém segurando minha mão. Ela parou. E em nenhum momento disso eu parei de... Ela não terminou a frase. Mas o que havia naqueles olhos quando ela virou o rosto para ele não precisava de palavras. Murilo olhou para ela por um longo momento. Está bem, disse ele. Só isso. Era suficiente. Naquela noite, depois do jantar, Dalila havia cozinhado com o que havia na geladeira da fazenda: arroz, feijão, um frango que ela preparou com um tempero que Murilo reconheceu e que o atingiu com uma nostalgia física. Heitor estava sentado no banco da varanda com o caminhão no colo. Olhava para o céu estrelado com aquela concentração de criança que está pensando em alguma coisa maior do que parece. Murilo se sentou do lado dele. Ficaram assim por um tempo. Esse lugar tem nome? Perguntou o menino. Chamo de Fazenda da Querência. O que é querência? É uma palavra antiga. Significa o lugar onde a gente se sente em casa de verdade. Heitor pensou. A gente nunca teve um lugar assim, disse ele. A gente muda muito, eu sei. Por que você nos trouxe aqui? Murilo olhou para o menino. A lua cheia estava saindo atrás das árvores, e o rosto de Heitor estava parcialmente iluminado por ela. E era um rosto que Murilo não conseguia parar de ver, porque era seu próprio rosto filtrado por Dalila. E era o rosto de alguém que deveria ter crescido com um pai, mas cresceu sem e que ainda assim estava ali, inteiro, curioso, com um caminhão de plástico no colo. Por que vocês precisavam de um lugar seguro? Disse Murilo. Para sempre ou por um tempo? Ainda estamos descobrindo isso. O menino assentiu. Aceitou a resposta incompleta com a maturidade de quem está acostumado a respostas incompletas. Você é amigo da minha mãe desde quando? Perguntou ele. Desde muito tempo. Desde antes de você existir. Ela ficou feliz de te ver? Murilo pensou na expressão de Dalila quando ela o reconheceu na estrada. O medo, a paralisia. E depois, lentamente, conforme as horas passaram, alguma coisa mais parecida com alívio. Acho que sim, disse ele. Ela nunca fica muito feliz de ver pessoas, disse Heitor simplesmente. Ela fica com medo. Eu sei, mas às vezes as pessoas que aparecem na nossa vida são pessoas que a gente precisava que aparecessem. O menino ficou quieto por um momento. Você vai ficar? Perguntou ele. A pergunta de 6 anos que pesa, como se tivesse sido feita por alguém muito mais velho. Murilo ficou olhando para ele. Vou fazer de tudo para isso, disse. Heitor assentiu de novo. Olhou para o caminhão. Manhã você me mostra o trovão de perto e em cima, se você quiser. O menino ergueu os olhos com um espanto que virou sorriso. Em cima de verdade? De verdade. Heitor olhou para o horizonte com uma expressão de alguém que recebeu uma informação muito boa e está processando com cuidado. Tá bom, disse ele, e voltou a olhar para o céu, o caminhão no colo, a lua subindo devagar. 3 semanas depois, Marília, São Paulo. O escritório da Brandão Transportes ficava num prédio comercial de 5 andares no centro da cidade. Murilo havia chegado mais cedo do que o usual. Antes mesmo de a recepcionista aparecer, antes de os motoristas da garagem começarem o turno. Edevaldo Santos chegou às 8h15, como sempre. Entrou sem perceber que a câmera do corredor tinha sido substituída por uma com capacidade de gravação de áudio. Sem perceber que o sistema do computador dele havia sido auditado remotamente nos últimos 15 dias, por um profissional de TI que Fernando Braz havia indicado. Sem perceber que cada ligação feita do seu celular corporativo nas últimas 3 semanas estava catalogada, transcrita e analisada. Sem perceber que Murilo estava sentado na sala de reuniões com Kleber Augusto e 2 agentes da Polícia Federal, porque Fernando tinha os contatos que Murilo não tinha, e porque a rede que Geraldo havia construído
era grande o suficiente para interessar ao grupo de combate a crimes financeiros da PF. Às 8h30, Edevaldo foi convocado para a reunião. Entrou na sala com o tablet e um sorriso de bom dia que morreu em 2 segundos quando viu quem estava sentado ao redor da mesa. Edevaldo, disse Murilo, pode se sentar. O homem ficou parado na porta por um momento, calculando. Murilo viu o cálculo acontecer no rosto dele, a avaliação de distância para a saída, a consideração das opções, o peso do que estava diante dele. Então ele se sentou. O que é isso? Disse ele. É uma conversa, disse Kleber. O senhor tem direito a um advogado antes de responder qualquer coisa. Mas isso depende de como a conversa vai. Eu não fiz nada. Temos gravações de 15 ligações suas para o número de um assessor de Geraldo Próspero nas últimas 3 semanas, disse um dos agentes da PF. Um homem de 40 anos, cabelo curto, sem drama. Temos e-mails de um endereço vinculado ao seu nome pessoal, enviando informações sobre a estrutura financeira desta empresa. E temos documentos que conectam seu nome a uma rede de empresas fantasma que operou em associação com o Sr. Próspero por pelo menos 6 anos. Edevaldo ficou pálido. Eu quero meu advogado. Direito seu, disse o agente. Edevaldo Santos foi levado para prestar depoimento 2 horas depois. Seu advogado chegou em 40 minutos. A colaboração, porque, quando a montanha de evidência é suficientemente grande, colaboração é o que sobra. Começou na tarde do mesmo dia. Geraldo Próspero foi localizado 5 dias depois. Não estava em Marília. Havia se mudado há 2 anos para uma fazenda grande no Mato Grosso, perto de Sinop. O tipo de lugar onde um homem com dinheiro suficiente pode comprar distância do passado. Murilo não foi até ele. Não precisou. A Polícia Federal foi. A prisão aconteceu numa manhã de terça-feira, sem drama cinematográfico, sem perseguição. Geraldo Próspero, 61 anos, cabelo completamente branco agora, o terno trocado por uma camisa simples, foi algemado na varanda da fazenda dele enquanto bebia café. Murilo ficou sabendo pela ligação do agente responsável. Estava na fazendinha de 3 Lagoas quando a ligação chegou. Estava na cerca do lado de Heitor, que havia passado a manhã tentando entender como o mecanismo do portão funcionava. Atendeu, ouviu, agradeceu, desligou. Ficou olhando para o portão por um momento. O que foi? Perguntou Heitor, que havia parado o que estava fazendo. Uma coisa que precisava ser resolvida. E foi. O menino estudou o rosto de Murilo por um segundo. Foi boa ou ruim? Foi justa. Heitor considerou isso. Tá bom, disse, e voltou para o portão. Dalila soube mais tarde. Murilo foi até ela na cozinha, onde ela estava preparando o almoço. Contou de forma direta, sem rodeios. Ela parou o que estava fazendo. Ficou com as mãos sobre a pia, de costas para ele, por um longo momento. Acabou? Perguntou ela. A parte que dependia de ação imediata, sim. Tem o processo ainda. Vai demorar, mas ele está preso. Está. Ela ficou quieta. Depois virou. Tinha lágrimas, mas não estava chorando. Era o tipo de lágrima que aparece quando o corpo finalmente libera algo que segurou por tempo demais. Não de tristeza, de exaustão chegando ao fim. 7 anos, disse ela. 7 anos, confirmou ele. Ela balançou a cabeça levemente, como quem ainda não consegue acreditar que chegou até aqui. Murilo deu um passo para perto dela. Dalila, não precisa responder agora. Não precisa responder em breve, mas precisa saber que... Eu sei, ela disse antes que ele terminasse. Sabe o quê? Sei o que você ia dizer. Ele ficou olhando para ela. E? Ela deu aquele sorriso do canto da boca. Eu disse que não precisava responder agora. Murilo ficou olhando para ela por um momento. Depois deu uma risada baixa. A primeira risada de verdade em muito tempo. A risada de quem encontrou algo que achava que tinha perdido para sempre. Você ainda é impossível. Fui sempre. Você é que esqueceu. Não esqueci nada. Ela ergueu os olhos para ele. Eu sei, disse ela. De novo. Mas dessa vez,
com um peso diferente, com o peso de alguém que também não esqueceu nada. 2 meses depois, a ação de retificação de registro de Dálila havia sido deferida. O processo foi relativamente rápido, dado o absurdo da situação. Um juiz de Marília, diante das evidências de falsificação de laudos e manipulação de DNA, agiu com uma urgência que não era comum no sistema, mas que as circunstâncias exigiam. Dálila Furtado Brandão voltou a existir oficialmente. O CPF foi reativado. A certidão de óbito foi anulada. O registro de Heitor, que havia sido feito apenas com o nome da mãe, foi corrigido com o resultado do exame de paternidade que confirmou o que os olhos de qualquer pessoa na sala de espera do cartório já sabiam. Heitor Furtado Brandão. O menino ficou olhando para o documento com aquela concentração séria que era a marca registrada dele. Brandão, leu ele em voz alta. Igual a você. Igual a mim, disse Murilo. Heitor olhou para ele. Então você é meu pai. Não era pergunta, era constatação. Era o cérebro de uma criança que havia estado juntando as peças por semanas, com a paciência e a acuidade de quem foi criado para prestar atenção. E havia chegado à conclusão. Murilo ficou olhando para o filho. Ao lado dele, Dálila ficou quieta, esperando. Sou, disse Murilo. O menino ficou quieto por um momento. Por que você não estava? A pergunta mais simples e mais devastadora que alguém poderia fazer. Porque eu não sabia que você existia, disse Murilo. Quando você nasceu, eu achei que sua mãe não estava mais aqui. E não sabia que você tinha vindo junto. Ela estava aqui. Eu sei. Mas alguém mentiu para mim. E eu acreditei, porque a mentira foi muito bem feita. Heitor ficou processando isso. A testa franzida, a boca levemente aberta, o caminhão de plástico suspenso no ar. Mas agora você sabe. Agora eu sei. E vai ficar. A segunda vez que o menino perguntava isso. Mas dessa vez o peso era diferente. Não era a pergunta cautelosa de uma criança que não sabe quem é aquele homem. Era a pergunta de quem já sabe e está pedindo confirmação. Vou ficar, disse Murilo. Heitor assentiu. Baixou o caminhão. Ficou em silêncio por um momento. Depois se virou para Dálila. Mãe, eu posso chamar ele de pai? Dálila teve que desviar o olhar por um segundo. Pode, meu amor. O menino virou de volta para Murilo. Pai, disse ele, experimentando a palavra, testando o peso dela. Amanhã você me ensina a andar no trovão direito. Murilo sentiu a garganta apertar de um jeito que havia esquecido que era possível sentir. Amanhã de manhã cedo, disse ele. Cedo como? Antes do sol esquentar. Tá bom. E o assunto estava encerrado, da forma objetiva e absoluta com que crianças de 6 anos encerram assuntos quando chegam à conclusão que precisavam chegar. A fazendinha de Três Lagoas foi se tornando uma casa, não de um dia para o outro. Não sem os desconfortos normais de duas pessoas que ficaram 7 anos cada uma construindo vida separada e agora precisam aprender de novo onde se encaixam uma na outra. Havia conversas difíceis. Havia noites em que Dálila acordava às 3 da manhã com o coração disparado, o instinto de fuga ainda instalado no corpo depois de tantos anos. Havia momentos em que Murilo era seco quando não queria ser, quando o peso do que havia perdido transbordava de formas que ele ainda estava aprendendo a nomear. Havia um menino que um dia parou na porta do escritório improvisado onde Murilo trabalhava e ficou olhando para o pai de longe por tanto tempo que Murilo percebeu a presença e chamou. Heitor, entra. O menino entrou. Veio até a mesa. Ficou olhando para o computador, para as pilhas de documentos, para o mapa de rotas fixado na parede. É muita coisa, disse ele. É, mas vai diminuindo. O que você faz com tudo isso? Cuido para que os caminhões cheguem onde precisam chegar, para que as cargas saiam de um lugar e cheguem em outro, para que os motoristas tenham rota, combustível, descanso. Heitor ficou olhando para o mapa. Posso ver onde vai cada caminhão? Pode. E eles ficaram ali, pai e filho, durante 1 hora,
com Murilo explicando rotas e o menino fazendo perguntas com a intensidade de quem está descobrindo um universo novo que é exatamente do tamanho da curiosidade dele. O julgamento de Geraldo Próspero começou 7 meses depois da prisão. Murilo foi chamado como testemunha. Dalila também. Foi a primeira vez que ela entrou num tribunal desde que havia deixado de existir oficialmente. Ela entrou de cabeça erguida, com uma roupa simples e a expressão de quem passou anos escondida e está exercendo finalmente o direito de ser vista. Geraldo Próspero estava sentado ao lado do advogado de defesa quando ela entrou. Os olhos dos dois se cruzaram por um segundo. Geraldo desviou primeiro. Dalila ficou de frente, olhando para ele por um segundo a mais do que necessário. Não com raiva. Com algo mais sóbrio do que raiva, o olhar de alguém que passou 7 anos com medo de uma pessoa e está exercendo agora o direito de não ter mais. O processo durou meses. Geraldo foi condenado por falsidade ideológica, uso de documento falso, organização criminosa, coação e privação ilegal de liberdade. Este último, pelo que havia feito a Dalila naquela estrada 7 anos atrás. A pena somada chegou a 14 anos. O advogado de defesa apelou. A pena foi mantida em segunda instância. Rodrigo Falcão foi identificado e processado separadamente. O irmão advogado, Domingos, foi investigado e inocentado. Genuinamente não sabia do que o irmão fazia. O delegado e o vereador que constavam nos documentos de Dalila foram alvo de inquéritos administrativos. Um foi afastado do cargo, o outro renunciou antes de ser afastado. Edevaldo Santos colaborou integralmente e recebeu pena reduzida. 2 anos em regime semiaberto, suficiente para ser justo, não tanto que apagasse a traição. 1 ano depois, do dia da estrada de terra. Era uma tarde de outubro, o mesmo mês do pedido de casamento no Canavial, anos atrás. O sol estava baixando sobre os pastos da fazendinha de 3 Lagoas, pintando tudo com aquele dourado espesso e preguiçoso do fim de tarde no interior. Heitor estava no cercado com o trovão. Ele havia aprendido a montar com a seriedade disciplinada de quem aprende qualquer coisa, com atenção total, com erros encarados como informação e não como fracasso, com uma teimosia no queixo que Murilo reconhecia de dentro para fora. Estava trotando sozinho agora, rédeas firmes, postura correta, o cabelo sacudindo no ritmo do cavalo. Murilo estava encostado na cerca, assistindo. Dalila se aproximou por trás e ficou do lado dele, os 2 cotovelos no mourão de madeira. Ele pegou rápido, disse ela. Tem jeito, respondeu Murilo. Tem jeito de quem? Dos 2. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o filho que trotava no cercado com aquele caminhão de plástico enfiado no bolso traseiro da calça. Havia insistido em levar, mesmo a cavalo. Eu penso muito naquele dia na estrada, disse ela. Eu também. Que você tivesse parado, que você tivesse visto. Não tinha como eu não ver. Tinha. Você poderia ter olhado para frente. Poderia ter sido qualquer outra estrada. Murilo ficou olhando para o filho um momento. Eu passei 7 anos tomando estradas diferentes para não passar pela que tinha memória, disse ele. Aquela era uma que eu evitei por anos. Fui naquele dia porque tinha cansado de evitar. Alguma coisa disse que estava na hora de parar de fugir. Dalila olhou para ele. Que alguma coisa? Não sei dar nome. Mas você parou. Parei. Ela ficou olhando para ele por um momento. Murilo. Eu preciso te dizer uma coisa que não disse ainda. Pode dizer. Nos 7 anos que eu fiquei escondida, teve dias em que eu achei que não ia aguentar mais. Que o peso de existir daquele jeito era grande demais. Que seria mais fácil desaparecer de verdade do que continuar sendo essa versão errada de mim. Ela parou. Mas então, o Heitor precisava de alguma coisa. Um copo d'água, uma história antes de dormir, um curativo numa joelha arranhada. E eu precisava estar ali. E continuei. Murilo ficou quieto. Ele me salvou, disse ela, mas você também, porque eu nunca parei de acreditar que se um dia eu voltasse a existir de verdade,
você estaria do outro lado. O sol estava quase tocando o horizonte. Heitor parou o cavalo, se virou para eles com um sorriso que era raro nele, largo, espontâneo, sem a contenção habitual, e gritou: "Pai, olha! Eu consegui fazer ele parar sozinho!" "Vi!" gritou Murilo de volta. "Tá bom!" gritou o menino, pedindo confirmação. "Está ótimo!" Heitor se virou de volta para o cavalo, satisfeito, e retomou o trote com a concentração de quem tem muito mais a aprender e não quer perder tempo. Murilo sentiu a mão de Dalila tocar a dele na cerca. Não apertou, só tocou. O gesto simples de quem está confirmando: "Estou aqui. Você está aqui. Chegamos." Ele virou a mão devagar e entrelaçou os dedos nos dela. Eles ficaram assim, olhando para o filho, que trotava no cercado com um caminhão de plástico no bolso e o mundo inteiro pela frente, enquanto o sol descia sobre os pastos do interior de Mato Grosso do Sul, e a tarde se dissolvia em algo mais parecido com o começo do que com o fim. Algumas perdas nunca foram reais, só estavam escondidas. E quando a verdade finalmente aparece, numa estrada de terra, numa tarde de outubro, no rosto inconfundível de um menino de 6 anos, o único caminho possível é frear, olhar e não deixar passar de novo. Fim. Se essa história tocou seu coração, se você ficou até o fim torcendo por Murilo, por Dalila e pelo pequeno Heitor, então você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, clique em curtir, deixe um comentário aqui embaixo. A sua opinião significa muito pra gente e ajuda a nossa história a chegar em mais pessoas. Ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Cada história que publicamos é feita com cuidado, com emoção, pensando em você que está do outro lado da tela. E tem uma coisa que adoramos saber: de onde você está assistindo esse vídeo agora? Comenta aqui embaixo a sua cidade, seu estado, seu país. É incrível ver de onde vêm as pessoas que fazem parte desse canal. Muito obrigado por assistir. Até a próxima história.